Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Minuto de Ouro Oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo médicos, assim como você, a identificarem alterações visuais no primeiro minuto da sua consulta. E o episódio de hoje, quando o médico diz, eu não tenho tempo, imediatamente eu pergunto, o senhor tem um minuto? E todas as vezes que nós falamos sobre um minuto de ouro, a primeira pergunta é, o que dá para fazer em um minuto de consulta? E é exatamente essa pergunta que vai balizar esse nosso episódio, Nós vamos responder essa pergunta durante esse vídeo. Mas antes eu vou direcionar você que está assistindo. Para quem é esse episódio? Ora, para médicos. Se você não é médico, oriento que você pule esse vídeo. Esse material ele não é para você. E não é por prepotência ou arrogância, é por uma questão de direcionamento. Para evitar que você se sinta, às vezes, tenha necessidade, curiosidade, não entenda, e aí faça uma pergunta. Na realidade, esse ambiente ele é exclusivo para médico. A educação médica é um ambiente que nós utilizamos para conversar com os colegas médicos e direcionar, orientar, dar algumas informações, alguns passos, fornecer ferramentas importantes para que eles consigam identificar, pensar em uma alteração visual no primeiro minuto da sua consulta. Então, se você é médico, atende no PS, na unidade básica, na UBS, no pronto atendimento, na enfermaria, no consultório de clínica médica ou até mesmo no consultório de especialidades, esse vídeo é para você. A segunda pergunta é quem pode contribuir significativamente com a saúde visual dos seus pacientes? Olha, quem pode contribuir é o médico. E a pergunta é, o médico, o clínico? Sim, o clínico. E também o especialista. Aí você vai me perguntar, o especialista oftalmo? Também o oftalmo, mas todo e qualquer especialista. A saúde visual ela é de responsabilidade do médico. Independente da sua especialidade, você tem a oportunidade de contribuir de forma significativa com a saúde visual do seu paciente. Muitas perdas de visão, muitas perdas visuais poderiam ter sido evitadas se esse paciente fosse bem orientado, se esse paciente conseguisse um encaminhamento ao oftalmologista, se esse paciente iniciasse um tratamento precoce, se medidas profiláticas fossem adotadas. Então, a saúde visual é de responsabilidade do médico. E a pergunta que vai nos direcionar nessa jornada é a seguinte, o que dá para fazer em um minuto de consulta? O que dá para fazer, Mas não é qualquer minuto. Quando eu falo um minuto de consulta, eu estou me referindo ao primeiro minuto, ao minuto de ouro. Se você não age no primeiro minuto, em direção ao cuidado com a saúde visual do seu paciente, dificilmente você vai voltar nesse sistema. Por quê? Porque geralmente a queixa não é visual. Mesmo aquele paciente que tem uma retinopatia importante, aquele paciente que tem uma baixa acuidade visual importante, aquele paciente que tem uma alteração no sistema visual e está incomodando, dificilmente até mesmo esse paciente, às vezes ele não acredita que é você quem vai ajudar. Às vezes ele vai procrastinando a ida ao especialista. E às vezes, muitas vezes, você conseguiria sim, de forma eficiente, ajudar o seu paciente, ou tratando, ou identificando e encaminhando. Então, o primeiro minuto é o minuto mais importante. Isso serve tanto para o clínico, como para o especialista. E a importância é para ambos. Imagina você, especialista. Se você não tratar, se você não identificar no primeiro minuto, você vai mergulhar na sua especialidade. Você vai se preocupar com o tratamento, com as coisas específicas da sua especialidade. Dificilmente você vai lembrar de voltar nesse tema no final da sua consulta. É muito difícil. É por isso que a orientação é cuide da saúde visual do seu paciente no primeiro minuto da sua consulta. O paciente ao entrar. Primeiro contato, está com óculos, está sem óculos, deveria estar usando óculos. O primeiro contato já tem que ser pensando na visão do seu paciente. E isso não é pedir muito, nós aprendemos assim na academia, lembra? Anamnese, exame físico, céfalo caudal,
E o primeiro órgão que você vai olhar, o primeiro aparelho, é um aparelho visual. Né? Então, obedecendo ali a própria ordem, a sua semiologia, o aparelho visual está aí no primeiro momento, no topo dessa escala. Se você é clínico, eu tenho muito conteúdo para você nesse vídeo. Mas antes, eu vou começar com aquelas especialidades, aquelas que os colegas literalmente acreditam que não tem nada a ver. Olha, olho comigo, nada a ver. E por isso, eu vou começar com os 3 Os. O primeiro O é o O de ortopedia. Né? Vamos então iniciar com os ortopedistas. Ora, qual que é o maior receio do ortopedista quando ele está diante de um paciente idoso, por exemplo? O paciente está lá com uma dor crônica no ombro, é uma dor na coluna, é uma dor na perna, e ele procura o ortopedista. Qual que é a maior preocupação? A maior preocupação é com a queda desse idoso. Por quê? Qual que é a fratura mais temida quando o assunto é idoso? Fratura de colo de fêmur. Na própria geriatria, nós aprendemos que ela reduz aí, em 10 anos a vida desse paciente. Ele passa aí por uma cirurgia de grande porte. Quem no seu internato já teve a oportunidade de acompanhar, eu lembro que no meu internato a gente ficava ali segurando a perna, quando baixava um pouquinho de força. Então, quem nunca passou por essa situação aí, de contribuir às cirurgias ali relacionadas à ortopedia? Então, quem já viu uma correção ali de fratura de fêmur, percebe como é uma cirurgia de grande porte. Ora, quais são as orientações? Lembra quando você passou pelo seu internato, quando você passou pelo ambulatório de ortopedia, quais as orientações ali? Era para esse paciente não cair, era cuidado com a calça, cuidado com a sandália, para ele não subir na escada. Por quê? Porque tudo é direcionado para evitar a queda nesse idoso. Agora imagina, com a saúde visual, com o fato desse paciente estar enxergando bem, é importante nesse processo. É por isso que o ortopedista ele também deve, no primeiro minuto da consulta, antes que esqueça, pensar na saúde visual do seu idoso. Esse idoso está enxergando bem. Ora, de tantas coisas que você pode pensar nesse momento, quero chamar a sua atenção para a catarata. A catarata, ela faz parte do processo de envelhecimento. Ora, um idoso de 65, 70 anos não operou ainda, está errado, não está? E seguramente ele vai ter uma baixa acuidade visual. Referente a essa alteração fisiológica aí do cristalino. Então, é só um ponto onde o ortopedista precisa pensar. E em que momento que ele vai pensar? No primeiro minuto de consulta. Quando esse paciente entrar, a saúde visual ela tem que ser o primeiro passo ali. Por quê? Já expliquei. Porque se você deixar para um outro momento, dificilmente você volta nesse tema. Porque ele não vai ser ele não vai ser o tema principal da sua consulta. O segundo O que eu vou trazer nessa sequência dos 3 Os é o O de otorrino. O idoso vai chegar para o otorrino, qual é a queixa ali? Não está ouvindo bem. Então o paciente chega com essa queixa que não está ouvindo bem, vamos pensar também, será se ele está enxergando bem? Uma outra situação com o otorrino muito comum é no caso da sinusite, são as cefaleias. Mas no caso da sinusite, geralmente ele passa pelo oftalmo antes, quando a queixa principal é dor de cabeça. Oftalmo, neuro, depois otorrino, enfim. Geralmente começa a investigação pela oftalmologia. O terceiro O, esse é o menos provável aí, obstetrícia. Ora, quando a sua gestante ela tiver diabetes gestacional, pensar em retinopatia. Isso é muito importante. A gestante está com hipertensão arterial, pensar em retinopatia. E aproveitando o gancho da hipertensão, a gente vai trazer agora uma outra clínica, a cardiologia. A cardiologia deveria encaminhar mais, nós recebemos poucos pacientes da cardio. Ora, o cardiologista está lá atendendo o seu paciente, esse paciente é hipertenso, essa hipertensão ela provoca alterações nos vasos. E qual o vaso que mais sofre? Os vasos com menor diâmetro, com menor calibre. Onde que se localizam esses vasos? Aí a gente aproveita a cardio e agora também a nefro. Ora, os rins sofrem bastante. Pois é exatamente essa alteração que também pode estar acontecendo na retina do seu paciente. O seu paciente pode estar desenvolvendo aí uma retinopatia hipertensiva. Então você precisa pensar, e vai pensar quando? No primeiro minuto. Por quê? Porque depois tem outras coisas específicas da sua área, que outras orientações, mas no primeiro minuto é importante pensar. Se não passa, e esse paciente vai perdendo visão.
E quando o assunto é retina, geralmente de forma irreversível. Um outro colega que recebemos esse grupo, né, essa especialidade, nós recebemos bastante, é o reumatologista. Por quê? Porque geralmente o paciente que é acompanhado pelo reumato, às vezes ele faz uso de corticoide de forma crônica. Às vezes ele está fazendo uso de cloroquina, de hidroxicloroquina, e nisso o reumato tem muita experiência. Né? Essa medicação, né, tanto o corticoide como a cloroquina, eles podem causar alterações no aparelho visual, no globo ocular. Né? Então é por isso que nós recebemos bastante. Geralmente, quando o reumato nos encaminha, a preocupação é com a saúde macular desse paciente. Geralmente a interrogação é maculopatia, né? Então nesse ponto nós recebemos bastante. Um outro grupo que deveria encaminhar mais também, o pediatra. Ora, você está atendendo criança, nesse momento essa pergunta ela não cabe. Mãe, ele enxerga bem? A senhora percebe que ele tem problema? Fica ali mais próximo da... Olha, essa pergunta ela não cabe na pediatria. Principalmente, né, fazendo referência aí à criança entre 0 a 9 anos. Por quê? Porque existe um período crítico de desenvolvimento da visão, entre os 0 e 9 anos de idade. Se você não tem como mensurar a acuidade visual, né, separadamente, né, do seu paciente, você não tem como descartar a ambliopia, por exemplo. Então esse paciente, ele deve sim ser encaminhado, né, para uma avaliação. Por quê? Porque o olho da criança, mesmo que não tenha nenhuma alteração anatômica, para se desenvolver, ele precisa ser estimulado. A retina ela só se desenvolve se tiver um estímulo ali. Isso é muito importante. Então o pediatra precisa pensar nisso. Se você não está mensurando a acuidade visual, se você não tem como afirmar que os dois olhos estão funcionando bem, examinados separadamente, essa criança precisa sim ser encaminhada ao especialista. E agora vamos falar do clínico. Por que eu separei esse momento para me direcionar para você que é clínico? Porque você tem contato com todos esses pacientes. Eu acredito que o clínico é o médico mais importante do paciente. Por quê? Porque é o clínico quem vai ser o gestor. Um bom clínico, ele é um bom gestor da saúde do seu paciente. É o clínico que vai tratar a maioria das situações, ele vai resolver a maioria das situações. É o clínico que vai saber e vai direcionar o paciente para o especialista correto. É o clínico que recebe esse paciente, né, pós-consulta com o especialista e vai acompanhar o tratamento. É o clínico que vai perceber quando que esse paciente vai precisar retornar naquele especialista. É o clínico que vai exercer todas as medicinas. Medicina da criança, medicina do idoso, medicina da gestante, medicina da mulher, medicina do homem. Na academia, às vezes, nós passamos por todas essas especialidades e às vezes acreditamos que quando preciso, encaminharemos o nosso paciente ao especialista, mas de repente você cai no campo de batalha e aí você descobre que às vezes esse acompanhamento ele não é tão simples e às vezes não é tão rápido e na grande maioria das vezes você vai iniciar o tratamento. É você que vai estar ali ao lado do seu paciente, é o clínico que vê esse paciente mais vezes, né? Tem mais tempo com esse paciente, a frequência com esse paciente também é maior. Diversas situações na oftalmologia, onde o paciente precisa operar, ele precisa ser percebido pelo clínico. É o clínico que sinaliza, é o clínico que encaminha esse paciente. Vamos falar da própria catarata. Ora, quem percebe esse paciente? Como que esse paciente ele entra no sistema, ele entra na fila para uma cirurgia? Esse encaminhamento, ele parte da unidade básica, vai para a especialidade, um diagnóstico é solicitado, os exames pré-operatórios e esse paciente entra numa fila, aguardando a cirurgia. Isso acontece com várias alterações. Catarata, pterígio, quando há necessidade desse paciente operar em função do glaucoma, esse paciente ele precisa chegar na especialidade. E quem encaminha, quem observa, quem percebe esse paciente e encaminha, é o clínico. Se o clínico não encaminhar, esse paciente não vai. E às vezes a consequência é catastrófica. O paciente, às vezes, com 75 anos, ele ainda não está no sistema aguardando uma cirurgia de catarata. Por quê? Porque ele não havia chegado lá ainda. E muitas vezes o senso comum ainda prevalece.
O colega às vezes pensa assim, mas ele vai precisar trocar o óculos. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. O paciente troca óculos por diversas maneiras. Às vezes ele compra no camelô, às vezes ele compra na farmácia. Nem sempre na troca do óculos ele procura um especialista para prescrever esse óculos. E às vezes quando ele procura esse especialista, ele procura no particular, ele é orientado ali da cirurgia, mas ele automaticamente não entra no sistema. Ele precisa ser identificado, percebido por um bom clínico. É por isso que o contato com o idoso, o primeiro minuto com o idoso, ele é tão importante. É por isso que no primeiro minuto você precisa pensar na saúde visual desse idoso. Ele está enxergando bem, ele usa óculos, ele não usa óculos, ele enxergou, ele já operou de catarata. Ora, o idoso que não operou ainda, é uma alteração, é uma transformação ali, a opacidade do cristalino, ela acontece em função do tempo. Provavelmente esse paciente ele tem uma opacidade cristalina. Então isso precisa ser percebido, e quem percebe é o médico. Imaginem, se todos os colegas fizessem a mesma observação, nós teríamos menos idosos com medo da cirurgia de catarata. Por vezes, aqui na especialidade, atendendo aqui no ambulatório do SUS, a gente informa o paciente que ele tem catarata e precisa operar, e às vezes ele fala assim, não doutor, eu quero pensar um pouco mais. Porque geralmente é a primeira vez que ele ficou sabendo da patologia. Imagina se todos os colegas alertassem, se esse paciente tivesse sido percebido antes. Seria muito mais fácil para esse paciente aceitar a ideia da cirurgia. É claro que toda cirurgia tem os seus riscos, porém, cada dia a fasectomia, a cirurgia de catarata, está ficando cada vez mais minimamente invasiva. A fasectomia por facoemulsificação, que é uma técnica, não pega nem ponto. O paciente já sai com o olho aberto. E todos os pacientes, a maioria dos idosos conhece um amigo do vizinho que cegou depois de uma cirurgia de catarata. A comunidade, nesse contexto, faz um desserviço. Esse idoso ele chega assustado, está cegando muita gente essa cirurgia aí. E isso não é verdade. Mais uma vez, você como médico sabe que toda cirurgia tem seu risco, porém, o sucesso hoje na realização da cirurgia, ele é muito grande. O benefício desse paciente operar é muito grande. Quantos pacientes nós recebemos aqui por mês? Paciente com 85 anos, paciente com 80, 81, 82, 85, não operou ainda. Por quê? Ficou sabendo recentemente que tinha catarata, às vezes acredita que não vai viver mais muito tempo mesmo, e a visão continua prejudicada. Cada vez a acuidade visual, catarata, principal causa de cegueira no mundo. Esse paciente ele vai perder a visão, cada dia que passa vai enxergar pior, e fica cada vez mais limitado. Então, mais uma vez, o melhor momento para você abordar o seu paciente no primeiro minuto. Já pensou? Se todos os colegas falassem da saúde visual no primeiro minuto, muitas alterações seriam evitadas. E aí eu posso listar diversas situações. Paciente que faz uso inadequado de colírio. O colírio que é prescrito, ele realizou uma fasectomia, por exemplo, uma cirurgia de catarata, prescreveram um colírio, ele continua usando esse colírio e você observa lá, dexametasona por 10 anos. Esse paciente provavelmente vai ter um glaucoma cortisônico, em função do uso inadequado desse corticoide, por tanto tempo, e às vezes esse paciente ele não é percebido. Um paciente que tem um diagnóstico de glaucoma, o colega prescreveu ali o medicamento, e esse paciente usou só uma vez e acabou e pronto, ele não sente nada. E você poderia, no primeiro minuto da sua consulta, se você perguntar para ele, você faz uso de algum tipo de colírio? Porque quando você está na sua anamnese ali, o paciente ele não acha que colírio é remédio. Dificilmente ele vai te citar um colírio. É muito importante a sua atuação. Quantas vezes aqui no serviço nós recebemos paciente que faz uso de dexametasona inadvertidamente, Por quê? Porque foi prescrito em algum momento da sua vida. E aí, geralmente, a gente pergunta, a senhora passou, a última vez a senhora esteve com um clínico? Ela disse, doutor, todo mês, eu vou lá no postinho regularmente. E ninguém, absolutamente ninguém, perguntou para essa paciente se ela faz uso de algum tipo de colírio. Então, o primeiro minuto, o minuto de ouro, ele é muito valioso. Por quê? Porque geralmente a queixa não vai ser visual, mas provavelmente em algum momento da sua semana você vai estar atendendo um paciente que está perdendo a visão
de forma irreversível ou que está sofrendo diariamente por algum problema visual e você poderia ajudar esse paciente e esse paciente passou por você e você não percebeu. Então, mais uma vez, quando que você vai olhar? Qual que é o valor de um minuto? O valor de um minuto é uma cegueira evitável, é uma perda visual evitável, é um sofrimento, um desconforto, às vezes um simples olho seco. É uma cirurgia que esse paciente não vai ter. É um glaucoma que esse paciente vai ganhar pelo uso inadvertido de uma medicação. Esse é o valor do minuto na saúde visual do seu paciente. Quando você não olha, não presta atenção para o olho do seu paciente, esse paciente ele pode estar perdendo visão de forma gradativa e assintomática, né, passando por você várias vezes e você, como diz no linguajar popular, vai estar comendo bola diante desse paciente. Hoje, eu acredito que essa cultura de que não sei nada de olho ela é mais fácil de mudar na academia, na formação do estudante, onde ele está mais apaixonado, está menos envolvido ali no dia a dia, na dinâmica do dia a dia. Mas você que está me assistindo, né, até ontem você até poderia deixar passar, mas hoje, depois dessa nossa conversa, né, eu espero que você fique mais atento à saúde visual do seu paciente. A saúde visual ela é de responsabilidade do médico e nós podemos mudar essa realidade. Nós podemos a cada dia, né, trabalhar, nós podemos a cada dia cuidar melhor da saúde visual do nosso paciente. O seu papel, a ferramenta mais preciosa que você precisa, raciocínio clínico. E isso só é possível com conhecimento. Fiquem com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.